Olá, sou Raquel Santos e esse é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje estamos com você celebrando o Natal. Aliás, estamos começando nesse momento uma pequena série sobre o Natal. Um evento que é extraordinário, eu digo que seria o maior evento que a humanidade pôde vivenciar. Aconteceu há mais de 2000 anos passados, mas hoje nós ainda celebramos esse grande evento, que é o nascimento de Jesus. Jesus veio para nós. Que coisa linda. Tem uma passagem que hoje eu quero utilizar, eu quero abrir a Bíblia nela, que está em João. João, o apóstolo amado de Jesus, escreve essa passagem tremenda falando sobre o que significa a encarnação, o que é a encarnação. E ele fala de uma maneira tão maravilhosa, tão simples, tão que eu e você possamos entender. Eu vou começar lendo hoje em João, capítulo 1, começando com o versículo 1, que diz assim: No primeiro, ou no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Que coisa tremenda! Hoje vamos falar sobre como Jesus veio. Jesus veio como homem, ele veio como um bebezinho, ele veio como humano. Isso que significa a encarnação. Encarnação significa Deus em carne, Deus como uma pessoa de carne e osso, igual a você e eu, que sente o que nós sentimos. E nós vamos falar a partir dessas palavras aqui de João. Eu vou ler aqui na sequência e depois a gente vai, então, comentar um pouco. Vamos para o versículo 14 de João, capítulo 1, que diz assim: E o Verbo se fez carne, e esse Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que lindo. O Verbo se fez carne. O Verbo é Jesus. Ele se fez uma pessoa como nós e habitou entre nós. João, o João Batista, testemunhou a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha que coisa linda essa passagem. Vamos conversar um pouco sobre a encarnação e dizer que simplesmente Jesus assumiu a forma de um homem, assumiu a forma de uma pessoa. E temos que entender que Jesus é Deus. Então, quando nós dizemos que Jesus veio a nós e ele se tornou homem, podemos dizer também que Deus veio a nós e se tornou homem de carne e osso. Agora, mesmo ele estando no ventre da sua mãe, Maria, ele sempre continuou sendo divindade. Jesus nunca deixou de ser divino, de ser Deus. E é interessante esse fato de que Jesus não teve um pai humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria foi escolhida por Deus. A divindade não era Maria. Maria era simplesmente uma jovem contemplada por Deus. Ele viu nela algo tremendo, algo puro e agraciada. Ela foi agraciada e ela foi escolhida para ser a mãe humana, a mãe terrena de Jesus. Então, ele veio através desta mãe terrena, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, não tem uma presença de um pai biológico humano. E outro fato interessante é que quando Jesus nasceu,
Maria ainda era virgem. É um fato interessante, gerado ali pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele habitou em nós. Tem um autor que coloca de uma maneira muito interessante, eu gosto do que ele diz. Ele fala assim: Deus, ele acrescentou uma perfeita natureza humana à sua natureza divina. Então, nós vamos entender que Jesus não teve a natureza adâmica de Adão que nós temos, uma natureza decaída, uma natureza pecaminosa. Não, Jesus teve um corpo humano, ele sentia tudo que nós sentimos. Aliás, quando ele foi crucificado na cruz, ele sentiu as dores, a solidão, a rejeição, o desprezo, a dor. Contudo, ele continuou sendo Deus na sua essência. Isso é interessante nós entendermos, perdão, isso sobre o fato que fala sobre a encarnação. Como Deus, então, que se encarnou, as suas duas naturezas, uma inteiramente divina e a outra inteiramente ou perfeitamente humana, elas estão unidas numa única pessoa. Parece meio complicado, né? A gente pensar, poxa, como é que pode? Sim, Deus veio a nós como nós somos, na nossa forma, para se identificar conosco como um humano. E muitas pessoas questionam, mas será que Jesus, quando ele veio, era Deus nele? Sim, Jesus fala isso em João capítulo 10. Se você puder, anote esses versículos. João capítulo 10, versículo 30, ele fala: eu e o Pai somos um. E para os seus discípulos, muitas vezes ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim. Então Jesus é Deus. Vamos refletir agora sobre 4 fatos importantes da encarnação. E vamos começar com o primeiro. O primeiro é esse. Jesus, ao encarnar, ao vir como homem, Jesus veio nos revelar o Pai. Jesus veio mostrar para nós a essência do Pai, a essência do coração de Deus. Quem Deus era? O amor dele, a graça dele, o perdão dele, a longanimidade dele, o acesso que poderíamos ter a ele, a vulnerabilidade. Sim, ele chorava, ele sentia, ele amava, ele se irava. Deus, ele, como eu já falei em muitos programas passados, aliás, no programa passado, eu falei sobre isso, de que Deus, ele sente, ele sabe o que nós sentimos, porque ele também sente alegria, tristeza, dor. Então, quando ele veio para que nós pudéssemos ver. Jesus veio para mostrar a nós quem é o Pai, para mostrar a sua essência. Olha o que diz João 1. Vamos voltar para nosso texto, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Aquele que está, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é o unigênito de Deus? É Jesus. Jesus revelou Deus. Em outras palavras, quando Jesus tocava em alguém, era Deus tocando naquela pessoa. Quando Jesus curava alguém, era Deus trazendo cura, trazendo bem-estar, trazendo aquela sanidade àquele corpo. Quando Jesus abraçava alguém, era Deus abraçando. Quando Jesus foi, pessoas rejeitavam Jesus, elas estavam rejeitando Deus. Quando pessoas abraçavam Jesus, elas estavam abraçando a Deus. Quando as pessoas criam em Jesus, acreditavam, elas estavam acreditando em Deus. Isso é muito tremendo. Então Jesus vem como um homem, um ser humano, ele se encarnou para que nós pudéssemos contemplar de perto a essência de Deus. Quem sabe essa palavra está caindo em ouvidos que tanto necessitam ouvir essa palavra. Muitas pessoas acham que Deus é tão distante, tão além do alcance, tão longe, tão infinitamente é, inalcançável.
Jesus é Deus. Quem ama Jesus, ama a Deus. Quem tem Jesus, tem Deus. Deus veio para salvar você. Jesus veio e Jesus é Deus. Isso é tão bom, né? A segunda coisa, o segundo fato que nós podemos entender um pouco melhor sobre a encarnação é que Jesus veio e ele se tornou homem para nos purificar dos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar salvação plena através do seu sangue derramado na cruz. É interessante, nós estamos aqui no Natal falando sobre o nascimento, mas nós precisamos entender que o nascimento de Jesus já estava apontando para algo maior. Ele nasceu para dar a sua vida por nós. Em outras palavras, ele nasceu para morrer por nós. Então, quando nós falamos da manjedoura do nascimento, entendemos que Jesus vem, ele tem o seu ministério tremendo em somente 3 anos, mas o ápice, aquilo que seria o mais, o, tanto importante quanto o nascimento, foi que ele veio para entregar a sua vida, morrer numa cruz por nós. Olha o que diz Colossenses. Eu amo Colossenses capítulo 1. Eu vou abrir aqui rapidamente em Colossenses 1, o versículo 13 e 14, que eu sei de cor, mas eu amo tanto ele que às vezes eu até esqueço, fico muito emocionada. Mas ele diz assim, que Jesus nos transportou do império das trevas. Deixa eu achar aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Eu misturei um pouco aqui. Em quem nós temos a redenção, pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Jesus veio fazer isso, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Estamos falando de Deus aqui. Ele veio para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos o perdão, temos a redenção, pelo sangue dele, o perdão dos nossos pecados. É muito tremendo. E posso ler também com você aqui, 1 João 3,5. Se você puder, anote esses versículos. São muito tremendos. Olha o que diz João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Já falamos desde o início. Jesus veio em forma humana, mas a sua essência nunca deixou de ser divina. Sempre foi Deus. Então, ele também se manifestou para nos perdoar, nos salvar, para nos transportar para o reino do seu amor, tirar das trevas, nos dar salvação. E nele não existe nenhum pecado. Por isso que no Antigo Testamento, quando se apresentava, as pessoas vinham ao sacerdote para a purificação dos seus pecados, elas traziam um cordeirinho sem mácula, sem defeito, puro, para ser sacrificado. Jesus foi esse cordeiro, puro, inocente, sem mácula, divino, puro, para que ele fosse então dado por nós como sacrifício naquela cruz. Por isso que é interessante você entender que tudo que você lê no Antigo Testamento é como se fosse uma sombra para se cumprir no Novo Testamento. No Antigo Testamento era um cordeirinho, no Novo Testamento o cordeiro de Deus se encarnou, se tornou um homem para que ele fosse sacrificado e entregue pelos nossos pecados. Isso é muito lindo. Glórias a Deus. Um outro motivo também, aqui eu estou já entrando um pouquinho para frente aqui, antes de ir no quarto, no terceiro, aliás, eu só quero dizer algo também, uma outra passagem, que está em 1 Pedro. Olha só que lindo, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, começando com o versículo 18, fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas que perecem, como a prata, como o ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram.
Não foi com ouro que Deus nos comprou e nem com prata, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Isso me faz lembrar de um hino na harpa cristã que fala assim: não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Perdão minha voz, mas essa é a palavra. Jesus nos comprou com seu sangue precioso. Não foi ouro nem prata, mas o sangue de Jesus, que veio para nos resgatar. Amém? Um outro fato interessante sobre a encarnação, além de Jesus revelar Deus a nós, Jesus trazer-nos a salvação, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir. Isso está em 1 João, capítulo 3, o versículo 8, a parte B. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos voltar para Colossenses de novo. Colossenses capítulo 2 agora. Falamos no 1, versículo 13 e 14. Agora vamos para o capítulo 2 e o versículo é o versículo 13 e 15. E vós outros que estávamos, e nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, vos deu vida, ele, Jesus, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-nos de todos os nossos pecados. E aqui está escrita a palavra delitos, de coisas erradas que nós praticamos. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, a dívida era nossa, e que se constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Nós estávamos ruins na história, a dívida era nossa. Mas aí ele removeu essa dívida inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente. Jesus as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que coisa tremenda a cruz de Cristo. Jesus nasceu para esta cruz ser possível, ser viável, ser um acontecimento real, a sua morte, para nos dar salvação. Então Jesus nasceu para nos salvar. Está aqui em Colossenses capítulo 2, você pode conferir, do versículo 13 ao versículo 15. Ele expôs publicamente e ele veio para destruir as obras do diabo. Aliás, esse é um versículo que eu uso muito nas minhas orações, quando eu estou orando por alguém que está cativo, que precisa de ser liberto por Jesus. Eu sempre falo: Senhor Jesus, tu vieste, Senhor, para destruir as obras do diabo. Tu vieste, Jesus, para desfazer tudo que o diabo fez. Jesus veio desfazer. Tudo que o inimigo tinha planejado, Deus desfaz. Ele quebra. Isso é tremendo. Esse é um benefício tremendo. Esse é um fato tremendo que está na encarnação de Cristo. Um dos propósitos que ele veio. E o quarto, eu vou falar sobre só 4 fatos importantes, e eu vou para esse aqui, terminando com esse, é que Jesus veio ele se tornou homem para se compadecer de nós e sentir as nossas dores. Isso é tremendo. Aquele que criou o céu, a terra, o universo, tudo, inclusive a nós, se tornou um de nós, se tornou humano, para sentir o que a gente sente, para sentir aquilo, para se compadecer, para se identificar, para saber o que nós sentimos. E eu quero agora uma passagem que eu amo. Eu amo toda a passagem que eu li aqui. Toda a Bíblia é algo que é alvo do nosso amor e da nossa devoção. Mas Isaías é especial.
O profeta Isaías era o profeta messiânico. Isso quer dizer, ele sempre apontou ao Messias. O profeta que mais falou de Jesus, da vinda dele, do Messias que viria para salvar a humanidade, foi o profeta Isaías. E aqui no capítulo 53, ele fala algo tremendo. Olha como ele descreve Jesus. E quando ele descreve Jesus, ele está descrevendo Deus. Porque Jesus é Deus conosco. Jesus veio, Deus veio até nós. Mas olha como ele descreve Jesus, o Jesus que se encarnou e se tornou homem. Essa é a descrição correta, uma descrição verídica de quem Jesus é. Ele fala assim: ele, Jesus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Sabe o que é isso? É como se fosse as pessoas tivessem vergonha dele, escondiam o rosto dele. Não, 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 não quero nada com ele. Como um que os homens escondem o rosto. Ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. O castigo que te traz a paz hoje, a minha paz, estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que palavra! Se hoje você tem paz, essa paz custou um preço, não para você, ela vem de graça, mas custou a vida de Jesus. Ele pagou o preço. O castigo para te dar a paz estava sobre ele. Mas olha que referência sobre Jesus. Que palavra! Ele era desprezado. Homem de dores, que sabe o que é sofrer. Sabe, Jesus, então, ele vem se identificar com pessoas hoje que se sentem rejeitadas. Eu já senti muita rejeição. Não pelos meus pais, mas por uma situação no meu casamento, que já passou, já foi perdoado, já está tudo bem. Mas na época eu senti muita rejeição, muito desprezo. Para você que sente isso, Jesus sentiu desprezo. Jesus sentiu rejeição. Jesus sentiu dor emocional, dor física, dor na alma. Jesus sentiu tristeza. Você sente tristeza, eu sinto tristeza. Eu choro, você chora. Jesus chorou. Jesus sentiu solidão. Jesus sentiu dor de traição, dor da humilhação. Sabe, um dia eu estava chorando muito, muito triste, muitos anos passados, eu era bem novinha ainda, assim, tinha filhos pequenos e eu estava muito triste, eu chorei, chorei, e de repente, no meu choro, o Espírito Santo veio e falou para mim: eu choro com você. Quando ele falou aquilo para mim, eu pensei: gente, o Espírito Santo é Deus, ele é Jesus, ele chora comigo. Naquela hora, eu parei de chorar e eu comecei a sorrir. Foi tão consolador, foi tão tremendo, eu fiquei tão consolada de saber que Jesus estava chorando comigo, que eu parei de chorar. Por que ele estava chorando? Porque ele sabe o que é a dor do choro, a solidão, a tristeza, o que te leva a chorar. Olha outra palavra linda sobre Jesus, além dessa que nós lemos de Isaías 53. Ele está agora no Novo Testamento, Hebreus. Hebreus também fala bastante sobre algumas coisas que Isaías, ele cita, né? O autor de Hebreus cita bastante passagens de Isaías também. Em Hebreus, no capítulo 4, perdão, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, eita, vamos achar aqui. Estamos hoje abrindo a Bíblia. Abra comigo a tua. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme
a nossa confissão de fé. Vamos ficar firme na nossa fé. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Tudo Jesus foi tentado. A nossa semelhança, mas sem pecado. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado. Então, acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Algumas versões falam, chegamos com ousadia. Pode chegar com ousadia. Chega ao trono dele, ousadamente, para que você possa, confiadamente, ao trono da graça, a fim de você receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos ao trono da graça, o trono que ele abriu o caminho. Jesus abriu o caminho para nós chegarmos a Deus. Ele foi o sacrifício. Então, é tremendo nós entendermos que a gente pode chegar para o nosso sumo sacerdote e ele entende o que a gente está passando. Ele entende que alguém falou mal da gente, que alguém nos rejeitou, que alguém nos desprezou, que alguém nos humilhou, que algo aconteceu, que eu estou doente, que eu estou triste, que eu estou solitário, que eu estou dessa forma ou daquela. Ele entende, porque ele passou exatamente por tudo isso que nós passamos. Então, celebrar o Natal hoje, nessa época que nós estamos, esse pinheirinho aqui, deixa eu apontar aqui para o lado certo, é somente um adorno. Isso aqui não é Natal, não é o significado do Natal. É algo que é bonitinho, que é legal, é um presente, estar em família é maravilhoso. O real sentido é que Jesus encarnou, ele veio como homem, nasceu, viveu e morreu para nos salvar. Então, celebrar o Natal é celebrar o fato que Jesus veio, ele se encarnou, é celebrar que ele também, ao encarnar, veio nos revelar Deus. Ele veio também nos salvar, ele veio destruir as obras do diabo e também se identificar conosco. Eu quero terminar com um pensamento, não é meu, é de um homem de Deus, um grande autor que já não vive entre nós, é o C.S. Lewis. E ele fala esse pensamento no seu livro Mero Cristianismo. Ele diz o seguinte: o Filho de Deus se tornou homem para tornar os homens filhos de Deus. Que lindo, né? Jesus veio, né? O Filho de Deus se tornou um homem para tornar os homens. E quando a gente fala homens, a gente fala a humanidade. Todos, a humanidade, torná-los filhos de Deus. Nós paramos por aqui e nós vamos voltar na próxima semana celebrando o Natal com você. Eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Esse é um momento, é um tempo, é o final do ano e é um momento onde nós celebramos a Tua vinda, mas é um momento também, Senhor, de sermos gratos, de gratidão e dizer: Jesus, muito obrigado porque Tu vieste, pela forma como Tu vieste, pela maneira como Tu vieste a nós Te agradecemos, mas o mais importante é que Tu vieste a nós, Tu veio, Senhor, Jesus veio. Obrigado, nós Te amamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.